Falei, pai, tá demorando, eu posso ir embora? Ele falou, pode. Fui embora. Quando estava chegando em casa, encontrei com a minha irmã. Ela falou assim, Nai, vamos comigo na vizinha entregar uma caixa de sapato que a mãe pediu? Eu falei, vamos. Chegamos, entregamos a caixa de sapato para a vizinha pegou a caixa de sapato. Porém, quando ela foi fechar o portão caiu. Dentro da casa da vizinha tinha um pitbull. Só que no período da tarde, eu estava brincando com o cachorro, ele era conhecido. No período da noite, aquele cachorro me estranhou e veio correndo na minha direção. Conforme ele veio correndo, a minha irmã entrou na frente, a dona do pitbull entrou na frente, mas ele desviou delas duas e continuou vindo em mim. Eu peguei a pizza que estava na minha mão e joguei para ele, mas ele desviou da pizza. E eu vendo que ele ia vir para cima de mim, eu virei, tentei virar de costas, como quem não quer ver a situação. Mas ele veio em cima de mim e tentou abocanhar o meu pescoço. Conforme ele veio morder o meu pescoço, o meu cabelo foi laceando na boca dele, se embaraçando nos dentes dele, e não deixou que ele pegasse no meu pescoço. Os médicos disseram que se ele tivesse pego, eu já não estaria mais viva, não estaria aqui para contar. E o cachorro, vendo que não conseguiu pegar no meu pescoço, ele cravou os dentes na minha cabeça e não soltava. Batiam, xingavam, jogavam de tudo nele e ele não soltava. E aí a minha irmã, vendo que não tinha mais o que fazer, foi chamar minha mãe. A dona do pitbull me pegou no colo para tentar me socorrer, mas ela olhou para mim e desmaiou. E aí o filho dela, que estava dentro da casa dela, veio correndo, porque ele ouviu a gritaria. E para tirar o cachorro de cima de mim, ele veio, pegou o cachorro pelas costas e levantou, ergueu o cachorro, tirou o cachorro do chão. Mas o cachorro saiu do chão, só que eu continuei. E o cachorro estava com os dentes cravados na minha cabeça. Então ele escalpelou todo o meu couro cabeludo, ele puxou tudo que estava na boca dele. Veio pele, veia, carne. Ele fez basicamente esse movimento, exatamente como eu estou fazendo agora. Só que eu dou graças a Deus que hoje eu tiro só uma peruca e hoje eu estou bem, mas na época ele arrancou tudo. Ficou apenas na calota, no crânio. Só no crânio. O osso que protege o cérebro, só ali. E apenas o meu rosto ficou intacto. Então tinha na minha cabeça pedaços de pele e carne pendurados e muito sangue esguichando. E o interessante é que eu conto esse testemunho e as pessoas me perguntam, mas Taunay, você não sentiu dor? Você não chorou? Você não gritou? Eu digo não. Mas como, Taunay, que você não sentiu dor? Eu já sei. É porque naquele momento era uma adrenalina muito forte, seu sangue estava muito quente, quando esfriou você sentiu. Eu olho para eles e digo não. Eu não senti dor, porque o sangue de Jesus me cobriu e não deixou que eu sentisse dor em momento algum. É tanto que eu fui andando para casa. E quando eu estava chegando em casa, eu olhei com um pouco de dificuldade, porque tinha muito sangue escorrendo. Eu olhei para frente e vi minha mãe vindo na minha direção e chorando, desesperada. Falei, mãe, não chora, mãe, não tá doendo. Eu não sentia dor, então eu dizia, mãe, não aconteceu nada, não foi nada, foi só um susto. E ela vendo a minha situação, porque eu não via, mas ela via. Ela me pegou no colo, me colocou no carro, e dentro do carro, ela chorando, desesperada, eu falei, meu Deus, o que eu faço para acalmar minha mãe? E aí o Senhor tocou no meu coração e falou, canta. Eu falei, mas cantar o quê? E aí veio o hino 212 da harpa na minha cabeça. Eu falei, mãe, eu já sei o que eu posso fazer para te acalmar. Vamos cantar? E minha mãe chorando, chorando, e não parava de chorar. Eu falei, eu já sei, eu vou ter que começar. Os guerreiros se preparam para a grande luta. É Jesus o capitão que avante os levará. Aleluia. E eu fui cantando junto com a minha mãe de casa até chegar no hospital, no primeiro hospital. Chegamos no primeiro hospital, minha mãe desesperada, chorando, mas já chegou um pouco mais calma devido ao hino que nós fomos cantando. E quando chegou no hospital, o médico olhou para mim e falou assim, olha, se eu mexer pode até piorar a situação. Então eu vou mandar você para o Hospital das Clínicas. O Hospital das Clínicas em São Paulo é o maior hospital da América Latina. Lá eles cuidam dos casos mais graves, mais delicados. Chegando lá, eu fui direto para a UTI. E lá internada, o meu pai lembrou, eu fiquei internada com o meu pai, porque só pode um acompanhante. E quando eu estava internada, meu pai lembrou que isso aconteceu na terça-feira, dia 16 de outubro de 2007. Há 2 dias atrás, no domingo, nós havíamos encerrado uma campanha de oração. E nessa campanha, o Senhor Jesus
nos falou que iria acontecer algo. Ele não especificou o que, quando, como ou com quem aconteceria, mas ele falou: olha, se prepara, porque virá uma grande prova sobre vós, mas fica tranquila, calma o coração, porque eu estarei cuidando de tudo, eu estarei no controle de tudo. E aí meu pai, lembrando disso, olhou para mim e falou: filha, eu não sei o motivo pela qual nós estamos aqui, mas de uma coisa eu sei: nada acontece sem a permissão de Deus. Tem um ditado que diz que nem uma folha de uma árvore cai se o Senhor Jesus não permitir. E é verdade, nada acontece sem a permissão de Deus. E ele falou: nós estamos aqui, eu não sei porquê, mas eu sei que foi Deus que permitiu. E se Ele permitiu, Ele tem um plano. Então não vamos ficar se perguntando a Deus ou questionando a vida, porque disso, porque daquilo. Vamos adorar a Deus. E eu com 6 anos olhei para o meu pai e falei: tá bom, mas eu não tinha entendido muito bem. Até que um dia ele pegou uma Bíblia, uma harpa, pegou na minha mão quando eu já podia sair do leito e pediu permissão aos médicos e falou: filha, vamos. E aí nós fomos de quarto em quarto, meu pai foi me levando. E eu vendo os casos, ele falava, perguntei: pai, o que nós vamos fazer? Ele: filha, nós vamos orar. E nós íamos visitar as pessoas que estavam nos leitos vizinhos ao meu, e nós íamos orando por elas. E nós íamos pregando a palavra do Senhor Jesus para elas. E nós íamos profetizando, louvando, e vimos coisas lindas acontecendo. Nós vimos milagres acontecendo, pessoas sendo curadas sem nem precisar fazer cirurgia. Pessoas sendo salvas, pessoas voltando para a presença de Jesus. E foi aí que nós começamos a entender o mistério de Deus em ter nos colocado ali naquele momento. E eu era uma criança, graças a Deus, diferenciada. Eu não chorava, eu não ficava fazendo drama. O Senhor Jesus, eu digo que Ele me poupava da dor, porque eu vivia o dia todo cantando, sorrindo, brincando, como qualquer outra criança. Eu era bem agitada. Mas todas as manhãs as enfermeiras vinham fazer um curativo em mim. E nesse curativo elas tinham que abrir minha cabeça. Minha cabeça ela era só um buraco. E elas pegavam um pote de pomada bem grande e viravam o pote todo na cabeça. Era um pote por dia. E elas fechavam e enfaixavam como se fizessem um capacete de faixas. E todos os dias eu era furada cerca de 3 a 4 vezes ao dia para tirarem sangue e fazer exames. E todas as noites vinha um médico enquanto eu estava dormindo e furava a minha cabeça com uma agulha para ver como estava a situação da cabeça. E foram muitos e muitos momentos que nós passamos ali. Só que todos esses momentos eu não passava chorando, eu passava cantando. E as pessoas não entendiam e me perguntavam: mas Taunay, por que você canta? Eu digo: olha, meu pai falou que eu tenho que adorar a Deus. E um dia eu senti dor, porque eu senti muita dor. E aí eu comecei a cantar, porque eu não sabia o que fazer. E eu comecei a cantar e Deus tirou a minha dor. E aí depois eu estava longe do meu pai e eu senti medo. E eu cantei e Deus tirou meu medo. Eu fiquei mais calma, Ele acalmou meu coração. E foi aí que uma criança de 6 anos começou a entender o mistério de Deus através da adoração. Começou a entender que enquanto eu adorava, ou enquanto você adora, o Senhor Jesus cuida de tudo para você. Eu digo porque eu creio, porque eu vivi. Porque enquanto eu cantava, Deus tirava a minha dor. Enquanto eu cantava, Deus tirava o meu medo. Enquanto eu cantava, o Senhor acalmava o meu coração. E aí, eu lá internada no hospital, fiz cerca de 27 cirurgias. Uma das cirurgias que eu fiz chamava-se retalho microcirúrgico de grande dorsal, na qual os médicos tiveram que retirar pele, veia e carne de outras partes do meu corpo para refazer a minha cabeça, porque não tinha mais o que fazer. E minha mãe até se ofereceu, mas o médico falou que não podia ser ela, tinha que ser eu. E a primeira vez que eu fiz essa cirurgia, ela deu rejeição. Então os médicos tiveram que lixar a minha cabeça até chegar no crânio e fazer tudo de novo. Todo o processo que eles já tinham feito. E essa cirurgia na qual eles remarcaram para refazer tudo foi uma das mais arriscadas e mais demoradas que eu fiz naquele hospital. Eu fui a primeira a entrar e a última a sair. Porém, quando eu cheguei no quarto, meu pai já desesperado, com medo, porque eu nunca tinha demorado tanto, eu olhei para o meu pai e o efeito da anestesia tinha acabado. A anestesia, ela não deixa a gente sentir dor nenhuma. A minha era geral, então eu dormia. E eu chegava no quarto, cheguei no quarto quando a anestesia foi acabando o efeito. Eu olhei para o meu pai com o corpo todo enfaixado. Levantava as perninhas que estavam enfaixadas e falava: pai, tá doendo. E tá doendo muito. Só que meu pai de primeiro ponto estranhou, porque eu nunca tinha reclamado de dor. Então ele chamou a enfermeira, ela veio, deu as doses de remédio.
Passou-se um tempo, a dor não passou, e eu falei, mas pai, não parou de doer. E ele veio, chamou a enfermeira, e isso se repetiu várias e várias vezes, até que da última vez a enfermeira veio e falou, olha pai, chamou meu pai no canto e falou, olha pai, se eu der mais uma gotinha de remédio para ela, ela vem a óbito por alta dosagem, vai dar como overdose. Eu posso até dar mais remédio para ela, mas você tem que assinar os papéis para não dizer que foi falha médica. E aí ela falou, só que aí eu dou o remédio e você se prepara, porque provavelmente ela vai morrer. E aí meu pai olhou pra mim, olhou pra ela e falou, não doutora, pode ir embora, a gente se vira. E eu longe, só olhei meu pai dizendo, a gente se vira. Mas eu olhei pra ele, estranhei e falei, pai, vem cá, quem tá sentindo a dor sou eu. Eu nunca reclamei de dor, e é a primeira vez que eu reclamo de dor, o senhor manda a enfermeira embora. Falei, pai, tá doendo tanto, pai, é uma dor tão forte que eu nunca senti na minha vida. Eu cheguei até a comentar com ele, eu falei, dizem, pai, que as dores de parto são a dor mais dolorosas que alguém pode sentir, mas eu acho que essa dor é pior. Para tentar explicar o tamanho da dor que eu estava sentindo. E aí meu pai sem poder fazer nada, eu sem poder fazer nada. Aí eu lembrei que nós passávamos nos leitos e orávamos pelas pessoas e pessoas eram curadas. Falei, mas pai, eu já sei, ora por mim. E ele orou. E nós cremos, mas passou-se um tempo e a dor não passou. E aí eu me desesperei mesmo, que eu falei, meu Deus, tomei todos os remédios, morfina, tudo que tinha para tomar e a dor não passou. Meu pai orou que era a minha última solução e única solução, e a dor não passou. E meu pai olhando para mim já desesperado, agoniado de ver a filha agonizando de dor e não poder fazer nada. Eu olhei para ele e falei, pai, eu sou muito fraca, porque as pessoas vêm aqui nos visitar, me ver cantando, me ver sorrindo e falam que eu sou forte por ser apenas uma criança e não chorar. Mas pai, eu não estou aguentando de dor, pai, eu acho que eu vou morrer. Já quase me despedindo do meu pai naquele momento. E aí meu pai olhou para mim e falou assim, filha, eu já sei o que a gente pode fazer. Falei, o que, pai? Ele falou, vamos chorar. Eu de primeiro momento olhei, estranhei, mas chorar? O que chorar vai adiantar agora? E ele falou, sim filha, vamos chorar, porque não é vergonhoso chorar e não é feio chorar. A Bíblia diz que bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. E eu olhei para o meu pai, de certo modo aliviada pela sugestão que ele deu, porque eu queria mesmo chorar. Eu realmente não estava chorando para dar forças para o meu pai, e meu pai não estava chorando também para me dar forças, para ninguém achar que tudo estava perdido, digamos assim. E eu falei, sim pai, então vamos chorar. Foi nesse momento, irmãos, que nós choramos, eu acho que tudo que não tínhamos chorado de quando chegamos no hospital até aquele dia. E eu olhei para ele e falei assim, pai, Deus é muito bom. E ele falou, filha, por que você está dizendo isso? Eu falei, pai, os médicos fizeram tudo o que eles podiam fazer e não conseguiram tirar a minha dor. Mas nós oramos e esperamos o tempo de Deus, e Deus tirou a minha dor. Eu sei que foi pela oração, pai, porque nós esperamos, pai, e porque nós precisávamos passar por este momento. Tem coisas na sua vida que você não entende, que às vezes você se pergunta, mas Senhor, por que, Senhor, o que está acontecendo? Ei, não é porque Deus é ruim, é porque você precisa passar por certos momentos para você se tornar mais forte. Você não vai morrer, você vai apenas se fortalecer. Aleluias. E eu feliz porque aquela dor tinha passado, falei, pai, faz o seguinte, agora canta para mim dormir. E meu pai diz, irmãos, que aquele momento foi o mais difícil, porque ele não tinha voz nem para falar, quanto mais para cantar. Eu falei, mas canta, pai, aquele hino daquele jeito. E ele falou, tá bom, filha, porque aquele hino daquele jeito era fácil para ele, porque ele não precisava falar, não precisava cantar, ele apenas sussurrava com um gemido. E ele começou assim, ó.
luz. E quando ele olhou para mim, eu já estava dormindo. Sabe, duas coisas que eu tiro desse momento difícil que nós passamos? A primeira é que nós realmente fomos nesse momento verdadeiros adoradores. Porque nós falamos que gostamos de adorar a Deus e que somos verdadeiros adoradores, mas muitas vezes na nossa vida, quando acontece algo ruim, nós já logo questionamos a Deus: Senhor, por quê? Senhor, por que só comigo? Por que assim? Por que desse jeito? Por que agora? Mas não, nós adoramos. Os verdadeiros adoradores são aqueles que adoram nos momentos bons e principalmente nos momentos ruins. Essa foi a primeira lição que eu tirei. E a segunda que eu tirei foi que muitas vezes nós falamos: Senhor, eu não vou te adorar porque eu não sei cantar. Eu não vou te adorar porque eu não sei pregar. Eu não vou te adorar porque eu não sei orar. Mas a adoração, você não precisa falar bonito, você não precisa cantar super afinado, porque não é isso que Deus quer de você. Quem quer a sua afinação, essas coisas bonitas, são as pessoas. Mas nós não adoramos as pessoas, nós adoramos a Deus. A verdadeira adoração, irmãos, é aquela que você abre o seu coração, quebranta o seu coração em lágrimas e adora a Deus e reconhece que só Ele é digno de toda honra, toda glória e todo poder. A verdadeira oração é aquela quando você se ajoelha, você às vezes não tem nem palavras para falar, você só chora, mas o Espírito Santo manda o Consolador e Ele vem te consolar. O Senhor manda o anjo, Ele colhe as suas lágrimas e Ele cuida de tudo para você. Mesmo quando você não sabe, o Senhor Jesus, Ele entende a frase que a sua lágrima diz. Ele entende o seu gemido. Às vezes nem você sabe o que você quer falar, mas Jesus, Ele sonda o seu coração. Jesus tem cuidado de ti. E eu feliz, meu pai mais ainda, porque depois que ele cantou daquele jeito, eu estava dormindo, como se nada tivesse acontecido. E aí no outro dia eu acordei feliz, peguei a cadeira de roda, porque eu não podia andar devido aos retalhos de pele e veia que eu tinha tirado da perna. Peguei a cadeira e falei: Pai, hoje sou eu que quero pregar, sou eu que quero cantar. Vamos, porque eu preciso falar de Jesus. E aí eu fui feliz e a gente saiu para falar de Deus. Depois fomos brincar, como se nada tivesse acontecido da noite passada. Sabe o que eu me lembro? No livro de Salmos 30, versículo 5, a parte B, diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Essa prova que você está passando, esse momento difícil que você está passando, não é para sempre, viu? Vai passar. Vai passar. Vai passar. Eu sei que esta luta logo vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixa a esperança